é interessante, assim, por isso que é tão bonito quando esse movimento acontece junto, né? Mães e filhos, né? Porque é Que a esse gente tem o olhar caso da Moema aí, né, no grupo. é, É muito bonito. enquanto você falava, eu estava pensando em outra coisa. Por que que a gente também fala tanto por que que o relacionamento com o pai dos nossos filhos, né? Para além de relacionamento de casal, que eu acho que esse é um ponto central da gente entender também. Existe o nosso relacionamento de casal e existe o nosso relacionamento com o pai dos nossos filhos, que pode eventualmente ser a mesma pessoa, né? Ou não tá. Uhum. E por que que isso tem muita força a gente olhar para esse relacionamento, né, com cuidado e com essa perspectiva mais ampliada? E por que que isso impacta nos nossos filhos? Porque é aquilo que a gente sempre traz de os nossos filhos são 50% a mãe e 50% ao pai, né? Então eu Uhum. acho que vale a pena a gente falar assim, por que que quando a gente consegue olhar para essas questões, os nossos filhos sentem os benefícios disso, né? Uhum. Por dois motivos. Uhum. Primeiro que vamos pensar só no relacionamento de casal independente do pai, tá? Independente de eu olhar o pai. Embora o pai seria eu olhar primeiro, mas assim, só para começar do mais leve, né? Para dizer assim, que quando eu, independente se o pai dos meus filhos, né, é o meu marido ou não, é meu companheiro de vida ou não, se eu tenho dificuldade no relacionamento de casal, isso não começou em mim, certamente, né? Porque a nossa abordagem é sistêmica, então eu olho de onde veio isso, né? E isso não vai parar em mim, esse é o ponto que impacta nos meus filhos, né? Então, como a gente olha sistemicamente, se eu sou uma mulher com muita dificuldade no meu relacionamento de casal, eu sei que isso não começou em mim e eu sei que isso não vai parar em mim. Então, eu já começo a passar para os meus filhos, independente de quem seja, né? Do pai ali, o quanto o relacionamento de casal é difícil, é algo perigoso, é algo que faz sofrer, cuidado com os homens, né? Isso se eu tiver uma menina, né? Se eu tiver um menino, eu também vou passando essas ideias de que relacionamento é difícil, então às vezes eles vão ser filhos que também vão ter dificuldade nos seus relacionamentos de casal, porque eles também crescem com essas mesmas ideias, né? Porque com essas percepções das dificuldades sobre relacionamento de casal. E se eu sou uma mãe que tenho essas ideias negativas sobre os homens, se eu tenho um filho menino, eu ainda impacta muito negativamente na minha confiança com relação a esse filho. É óbvio que quando eu falo isso com as mães, elas se chocam e elas falam assim, não, mas é claro que eu confio no meu filho. Assim, você confia na cabeça, na cabeça. Na sua mente você acredita. Mas a sua maneira de agir inconscientemente com seu filho não é uma atitude de quem acredita. Você está sempre muito preocupada, protegendo demais, e é o que eu falo sempre. É muito perceptível nas mulheres que não confiam nos homens, quando ela tem uma filha menina e um filho menino, a maneira de educar é diferente, é muito diferente, né? E os resultados deles costumam ser diferentes, né? Não que a menina vai ficar melhor ou não, mas a gente percebe ali, né? A menina, depois de um tempo, ela vai ficando mais confiante e tal. Muitas vezes a gente vai protegendo demais aquele menino. É assim que eu vejo, né? É assim que eu tenho visto. Então, isso vai impactar muito até na vida adulta desse menino. Esse é o primeiro ponto, né, da questão do relacionamento de casal de uma mulher, como que impacta nos filhos. O segundo ponto muito importante, que é o principal, é, é a minha maneira de olhar para o pai dos meus filhos, né? Porque é aquilo que você trouxe, como a cada pessoa, cada ser humano é metade o pai, metade a mãe, 50% o pai, 50% a mãe. Se eu rejeito o pai dos meus filhos, né? Se eu não confio, tenho raiva, rejeito, independente se eu verbalizo isso para o meu filho ou não, ele sente aquilo, né? Que está em mim, no meu campo. Eu estou rejeitando, tendo raiva de metade do meu filho, de metade do que vem dele. É claro que não é da pessoa do meu filho, né? Mas de alguma maneira o meu filho sente essa rejeição, sente essa raiva, sente esse bloqueio com relação a uma parte dele, né? Porque eu falo isso sempre com as pessoas, gente, isso é tão claro. Porque você, Laura, por exemplo, se eu estiver conversando com você, você pode falar mal da sua mãe, do seu pai, se você quiser. Mas se eu falar mal da sua mãe, do seu pai, você vai ficar chateado comigo. Uhum. Né? Isso é nosso, do ser humano, né? Assim, gente, é o nosso pertencimento, é a nossa origem.
Não adianta, eu posso falar tudo, mas se outra pessoa começar a atacar, a gente se sente profundamente magoado, profundamente ferido. Fere o nosso coração, porque é parte da gente, é o nosso pertencimento, é a nossa raiz, é de onde a gente vem. A gente pode querer negar isso de qualquer jeito, mas não tem como. É existencial, é visceral, entende? Então, esse filho, quando ele ouve essa mãe falar, ou ele sente, ele percebe de alguma maneira essa mãe não confiar nesse pai, ele se retrai, o coração fecha, fica uma dor, independente dele ser uma criança ou ser um adulto, né? Então, isso é muito sério porque são filhos que vão crescer desconectados desse pai e depois vão ser fortes candidatos a várias dificuldades na vida, depressões, dificuldade de seguir uma profissão, dificuldade de caminhar com sucesso pela vida, né? Então, é por aí. Por mais que já tenha ouvido várias vezes, sempre me toca a forma como eu ouço mais uma vez, assim, dessa, como é que é exatamente, você trouxe essa palavra visceral, essa palavra para mim ela tem muita força, assim, que ela é uma palavra que para mim tem muita imagem, assim, né? E é interessante você falar disso, e ao mesmo tempo eu fiquei pensando também como é que isso impacta naquela questão que a gente já trouxe também, no como que começa a mãe fazer as projeções para os filhos, porque nessa lacuna, e aí você me ajuda a entender se eu compreendi a lógica, porque quando você foi falando, eu fui elaborando, assim, a gente fala muito dessa relação de codependência que acontece da mãe com os filhos, né? E aí eu imagino que quando há esse desequilíbrio no relacionamento de casal, né? Ou quando a mãe, por exemplo, ainda que em um relacionamento de casal se sinta sozinha ali, mesmo tendo alguém do lado, né? Como é que ela, muitas vezes ela acaba projetando nos filhos uma série de expectativas. Então, eu não faço por mim, mas eu quero que meu filho faça. Então, e aí, não só na seara, né, do relacionamento de casal, assim, e as lacunas que eles deixam, mas muitas vezes quando ela não se sente inteira, né, não se sente ali conectada mesmo com a sua essência, então, se eu não prosperei, não segui a profissão que eu quero que meu filho faça algo nesse movimento. Então, eu acho que, enquanto você falava, eu senti, assim, que encaixava essa percepção, sabe, de como que eu faço, quando eu olho eu faço esse movimento, sabe? Como eu também libero os meus filhos nesse processo. Uhum. Então, assim, por que que... Vamos começar aqui, né? Serve para qualquer área da vida, mas vamos começar pelo menos pelo relacionamento de casal. Se eu não estou bem, né, no meu relacionamento de casal, voltando, isso vem de antes, né? Eu posso olhar que existe uma questão minha lá com os meus pais. Se eu crio uma expectativa de que o meu companheiro vai resolver os meus problemas, é porque eu já tenho um problema lá com os meus pais que eu transferi para o meu companheiro e ele não vai dar conta e a gente vai ter um problema no nosso relacionamento de casal, obviamente, né? Bom, e aí é isso que vai acontecendo. Muitas vezes essa mulher que começa a se sentir sozinha, dentro ou fora da relação, ela começa a depositar nos filhos a expectativa que é assim, os meus filhos, agora eu deposito toda a minha força, a minha vontade de viver nos meus filhos, né? Eu só vou viver porque eu tenho eles, ou eu quero viver melhor porque eu tenho os meus filhos, ou eu quero que eles me realizem, eu quero que eles sejam meus companheiros, eu tenho filho para ser companheiro. Gente, né? Isso é um fardo maior que se pode colocar sobre os nossos filhos, né? Porque aí isso vai gerar relações de codependência, né? Porque esses filhos, por amor profundo a essa mãe, vai olhar para essa mãe e vai perceber a dor dessa mãe, né? Desde bem bebezinhos mesmo. E aí eles já começam a querer corresponder à expectativa dessa mãe. E aí cria-se relação de codependência emocional, porque geralmente ele vai querer salvar, né? Por amor a essa mãe vai querer salvar. E aí ele se prende à dinâmica dessa mãe, né? Então, muitas vezes são pessoas que vão ter muita dificuldade de seguir a vida, né? De seguir caminhando pela vida, porque, né, às vezes se casam, separam e voltam para casa, né? Às vezes não prospera financeiramente depois porque precisa ficar sempre preso ali à mãe. Não se dá bem no relacionamento de casal para ficar inconscientemente uma maneira de continuar junto, sendo companhia da mãe, né? Quando essa mãe teve essa questão de codependência, desenvolveu, né, sem querer, por causa desse vazio emocional da mãe.
Bom, então esse é um caso. Quando essa mulher está desconectada da sua essência e não, por exemplo, não consegue ir em busca daquilo que realiza, não que essa mulher tenha que falar, nossa, eu sou super realizada profissionalmente, mas assim, eu me alegro com o que foi possível na minha vida, com o que eu dei conta de realizar, sei que isso foi o máximo que deu e me alegro com isso, reconheço o quanto, né, eu cresci, desenvolvi, mesmo que talvez eu não cheguei no sonho lá que eu entende? Mas assim, eu me resolvi comigo mesma e tá ótimo pra mim. Reconheço que eu fiz todo o meu esforço e vou continuar fazendo enquanto eu estiver viva para viver minha vida da melhor maneira possível. Então, aqui eu fico bem, né? E aí eu deixo meus filhos livres. Mas se não, eu começo de novo a colocar expectativa nos meus filhos que eles vão resolver meu problema, que eles vão ter a profissão que eu sempre sonhei em ter, né? Buscar realizar aquilo que eu não realizei, ter o dinheiro que eu não tive. E aí esses filhos estão presos já numa dinâmica de vida que não é deles, né? Então, também é outra maneira de codependência tentar realizar e viver a vida que não é a sua, né?